E você já percebeu a quantidade de sal contida em alguns produtos industrializados? O consumo em excesso pode contribuir para o aparecimento de doenças graves. Por isso é sempre bom dar uma olhadinha nos rótulos. Na casa de Rosane, sal a gosto é uma expressão proibida. Desde que ela descobriu que sofria de hipertensão há mais de 20 anos, a quantidade é rigorosamente controlada. E sempre tem uma alternativa para realçar o sabor da comida. Na salada, quando tem azeitona, a gente não põe sal, orégano, manjericão, alecrim, hortelã, tudo que dá um pouco de sabor. Dependendo da comida, você pode fazer isso e o sal fica sem necessidade de colocar o sal. Apenas 20% do sal consumido pela população é aquele que a gente mesmo coloca na comida. A maior parte fica escondida no interior de alimentos processados e geralmente não é percebida porque não entra em contato direto com a língua. Há séculos o sal é usado para conservar alimentos e destacar-lhes o sabor. Mas a quantidade consumida aumentou muito com o aparecimento de pratos prontos. E foi aí que os problemas com a pressão alta se tornaram mais comuns. O perigo está no sódio presente no sal. Ele é importante para a saúde, mas deve ser consumido em quantidades muito pequenas. A Organização Mundial de Saúde limita o consumo a 6 gramas de sal por dia. Este médico explica que, além da pressão alta, sódio em excesso pode provocar doenças nos rins e osteoporose, e que o produto não é usado apenas para conservar os alimentos. Aumenta o peso dos alimentos como conteúdo de água, então se admite que o peso dos alimentos pode aumentar em até 20%, dependendo do conteúdo de sal, e alguns alimentos chegam a ser tão salgados quanto a água do mar. Geralmente as doenças aparecem depois dos 40 anos. Em casos mais graves, o excesso de sal pode provocar aneurisma cerebral. Metade das pessoas que têm um aneurisma que rompem vem a falecer num período de 30 dias. Da mesma forma que o Ministério da Saúde fez e ainda mantém campanhas contra o tabagismo, também podia iniciar uma campanha contra o abuso do uso do sal, que nós brasileiros abusamos do uso do sal. No quadro de informações nutricionais das embalagens, é possível ver a quantidade de sódio nos alimentos. Geralmente, é o último item da tabela. Uma pizza congelada tem 5 vezes mais sódio do que aquela feita na hora. Queijos e frios, em geral, têm doses elevadas de sal. E mesmo nos doces, ele está presente. Uma garrafinha de achocolatado chega a ter 10% do sódio recomendado para um dia. O ideal é dar preferência a alimentos frescos. Mesmo quem ainda não tem pressão alta, deve seguir o exemplo de Rosane, variar os temperos e evitar os industrializados. Alguns têm, numa pitada, quase 80% da quantidade indicada para o dia inteiro. Dona Conceição sabe que deve maneirar no sal, mas, como a maioria, esquece de conferir a informação na embalagem. O sódio, inclusive para quem tem problema renal, eu sei bem disso, ele é altamente nocivo. E as pessoas precisam ser conscientizadas disso.